Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Samset Cosméticos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pincéis de maquiagem. Atualmente existe uma gama enorme de opções de pincéis, marcas, formato, tipo de cerdas. Há muito o que se dizer ou falar sobre os pincéis, então é muito comum as pessoas terem dúvidas. Dúvidas sobre qual pincel usar para cada tipo de situação ou produto, quando o produto é cremoso, quando o produto é líquido ou em pó. Vocês vão perceber que não existe regra. O que existe mesmo é a sua opção, o seu gosto pessoal. Muitos pincéis que são específicos para a situação X podem ser utilizados de outra forma. A gente chama esses pincéis de multifuncionais. Eu já separei os meus pincéis favoritos aqui nessa necessaire maravilhosa. Essa necessaire faz parte da Samset Collection. Tem várias opções de estampas, uma necessaire mais linda que a outra. Então nesse vídeo eu vou mostrar todos esses meus pincéis favoritos e básicos para você construir uma maquiagem completa, dando muitas dicas, mostrando para vocês a funcionalidade de cada pincel e também a questão dos multibenefícios. Então, seguindo a etapa da construção de uma maquiagem, eu vou começar mostrando para vocês os meus pincéis favoritos para base. O primeiro pincel que eu quero indicar para vocês é este pincel aqui de base. Ele é da linha Impact modelo 08 da marca Class Vogue. Ele é um pincel que tem cabo, ferrule, acabamento perfeito, cerdas de ótima qualidade, geralmente produtos cremosos ou líquidos. A gente precisa utilizar um pincel de cerdas sintéticas para não haver desperdício desse produto. Esse pincel, ele tem um recorte incrível. Aqui, ó, no centro das cerdas, ele tem um orifíciozinho. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem um orifício, é que ele tá bem sujinho, porque eu uso esse pincel praticamente todos os dias. Ele tem espécie de um furinho aqui no meio das cerdas, que é onde você pode colocar a sua base. Então eu coloco 2 ou 3 gotinhas da minha base aqui no centro. Ele não vai escorrer, não vai cair, e depois, dando batidinhas, eu espalho por todo o meu rosto, passando a base mesmo e uniformizando a minha pele. Então ele é um pincel maravilhoso, é um dos meus favoritos para aplicação de base. Outro pincel que a qualidade estrutural dele é indiscutível, ele deixa um acabamento extremamente polido da sua pele, não risca, ele vai realmente deixar a sua base uniforme e muito bonita na sua pele. É o F82 da Sigma. Esse pincel, gente, ele é o round, ou seja, ele tem um formato arredondado. Eu prefiro porque eu acho que a pele fica mais polida. Esse pincel, ele é muito famoso. Tem também o F80, que a única diferença é que um é modelo round, redondo, e o outro é de topo reto. Então, esse aqui seria o F80 de topo reto e o F82 da Sigma de topo redondo. E uma terceira, né, ou quarta opção de pincel para vocês, muito parecido com esse daqui da Sigma, o F82, que é de topo redondo, é o modelinho L14 da Love Beauty. Ele é mais em conta e ele é muito parecido com esse daqui da Sigma. Os pincéis da Sigma, eles possuem um acabamento muito profissional, ele é um pincel robusto, mais pesado. Você, quando pega um pincel desse na mão, você sente que ele vai durar a vida toda. Mas os pincéis da Love Beauty também são um dos meus pincéis favoritos, assim, da vida. Eu uso há anos e eles também possuem uma longa vida. São pincéis muito duráveis. Podem comprar com tranquilidade, porque eles também possuem um acabamento muito profissional e não perde muito para os pincéis da Sigma. Para contornar o rosto, eu vou indicar 2 pincéis para vocês. São os meus pincéis favoritos. Um eu uso para contornar o nariz e o outro eu utilizo para contornar na região aqui abaixo da maçã do meu rosto. Um desses pincéis, gente, ele é da linha Onyx, modelo 12 da Class Vogue, e ele é um pincel específico para iluminar.
Porém, como eu comentei e introduzi com vocês nesse vídeo, alguns pincéis eu gosto de usá-los para outras funções. Esse aqui é um deles. Ele é específico para iluminar, porém eu amo utilizá-lo para contornar o meu rosto. Ele tem cerdas bem precisas que encaixam perfeitamente bem aqui na região que eu contorno. Dando batidinhas, eu consigo usá-lo com produtos cremosos, quando eu quero fazer o meu contorno, por exemplo, com algum produto líquido ou cremoso. E fazendo movimentos vai e vem, eu consigo contornar com produtos em pó. E ele encaixa muito bem aqui na região do rosto, onde a gente costuma contornar, ou na testa, para quem também gosta de contornar a testa, a região do maxilar, a região aqui da papada. Então ele encaixa muito bem, ele é preciso e é de ótima qualidade. É um pincel que não deixa marcação, ele esfuma muito bem, então é um dos meus favoritos para contornar o rosto. A linha Onyx da Class Vogue é uma linha de pincéis profissionais que possuem cabo anatômico. Então, outra questão desse pincel aqui que eu amo muito é essa pegada que se torna super confortável. Você consegue encaixar direitinho aqui o dedo e você fica com a posição correta para não pesar tanto e não deixar marcações ou possíveis erros na execução da maquiagem. E o outro pincel de contorno que eu quero indicar para vocês é o L25 da Love Beauty. Ele é um pincel que possui um formato que encaixa perfeitamente bem na lateral do nariz para esfumar e afunilar o nariz. Então, ele encaixa aqui, ó, de cima até embaixo. E eu amo esse pincel para esfumar a região do nariz. Eu uso ele praticamente todos os dias na minha maquiagem, sem contar que ele também funciona super bem quando você quer contornar também a região do rosto. Ó, você encaixa ele super bem, você pode virar ele para esfumar de forma mais difusa. Então ele é um pincel incrível que você pode comprar apenas ele, não precisa ter dois. Meu pincel de blush favorito é o L15, também da Love Beauty. Vocês vão ver que a maioria dos meus pincéis favoritos ou é Love Beauty, ou é Class Vogue, ou é Sigma. Para blush, eu amo esse da Love Beauty, que é o L15, porque ele tem o tamanho perfeito para encaixar na maçã do meu rosto. As cerdas são naturais, elas são maravilhosas, super macias e esfuma super bem. Então, ele é o meu pincel favorito para blush. Pincel para iluminador, eu vou indicar para vocês o meu favorito, que é o F03 da Sigma. Ele é um pincel que possui uma curvatura perfeita para você encaixar em todos os pontos estratégicos e específicos do seu rosto que você quer iluminar. Tanto aqui acima do blush, no queixo, no arco do cupido, na pontinha do nariz, no centro do nariz, logo aqui acima. Eu consigo, por conta dessa estrutura mais afunilada, também iluminar abaixo da minha sobrancelha, que é aqui nessa região, que é muito interessante porque isso aqui acaba realçando ainda mais o desenho e o arqueamento da sobrancelha. Então ele também encaixa perfeito aqui, porque ele é um pincel afunilado, fora toda a qualidade indiscutível Sigma Beauty. Então, os meus dois pincéis favoritos para selar o meu rosto, eles são pincéis muito diferentes das características comuns de pincéis de pó que a gente vê por aí. Então eu vou começar mostrando para vocês o meu number one de todos para selar o rosto, que é o pincel da linha da Mariana Saad para a Oceane. O modelo dele é o MS2. Ele é um pincel que possui um formato muito diferenciado. Ele tem uma angulação aqui que me permite o encaixe perfeito para selar na região das olheiras. Então, todas as vezes que eu passo o corretivo, quando eu vou selar esse corretivo no meu rosto, eu venho com esse pincelzinho aqui, ó, bem na região da olheira, para selar o centrinho da testa, para selar todas as regiões do meu rosto que eu julgar necessárias. Nem sempre eu passo pó pelo rosto todo. Geralmente eu aplico no centro do queixo,
abaixo aqui da minha pálpebra inferior, bem na região das olheiras mesmo, para selar o corretivo, e no centro da testa. Depois eu vou varrendo, espalhando esse pó por todo o meu rosto. O outro é um pincel que, na verdade, ele é um formato leque, mas ele é um pincel fofão. Por que que eu amo esse pincel? Ele é da Class Vogue, também da linha Onyx, que é aquela linha que tem os pincéis com formato anatômico. O modelo dele é o OX06. Eu amo ele porque ele é um pincel de varredura. Então, qualquer excesso de pó, de sombra, qualquer coisa que cair sobre o seu rosto, você consegue remover com esse pincel sem causar danos ou manchas na sua maquiagem. Então, ele é perfeito para isso. Vamos supor que você esteja fazendo o seu olho e a sua pele já está pronta. Se cair um pouquinho de sombra aqui abaixo e você for remover esse excesso de sombrinha que caiu com qualquer outro pincel, corre o risco de manchar. Mas esse pincel tem a cerda perfeita e ele não deixa isso acontecer. Eu amo esse pincel porque ele também consegue espalhar por todo o seu rosto de maneira difusa o pó, matificando a sua pele. Indicação de pincéis agora para a construção da maquiagem dos olhos. O meu pincel favorito, já falei várias vezes, ele inclusive esgotou no site da Sam7 Cosméticos do tanto que eu falei desse pincel, mas podem ficar tranquilas que já já a gente vai ter reposição desse pincel, é o L60. O L60 da Love Beauty é o meu pincel favorito para tanto depositar a sombra como esfumar, fazer smoke eye, qualquer esfumadinho nos olhos eu uso ele. Primeiro porque as cerdas são incríveis, ele possui cerdas naturais, o formato dele é um formato que funciona em qualquer tamanho ou formato também de olhos, seja pálpebra caidinha, seja um olhinho de pálpebra menor, olhos maiores, mais amplos. Ele é um pincel que tem um tamanho que vai funcionar em qualquer tipo de olho. Ele encaixa muito bem aqui na região do côncavo, ele não é muito fofo ao ponto de manchar demais quem tem aqui essa pálpebra fixa menor. Ele é interessante porque ele tem um tamanho ótimo para você depositar a sombra na pálpebra móvel. Então, ele de fato é o meu pincel favorito. Ele esfuma super bem, não deixa marcações, ele é incrível. Outra opção que tem muita qualidade é o E35 da Sigma. Ele também possui cerdas naturais. Ele é um pincel que esfuma super bem, qualidade indiscutível e um tamanho acessível que vai funcionar para todos os formatos de olhos. Outro pincel incrível, também da Love Beauty, mas da linha de precisão, é o LP85. Por que que esse pincel ele é incrível? Porque ele tem um formato que afunila. Então ele encaixa muito bem na região do côncavo. Você consegue marcar o seu côncavo com ele, por ele ter esse formato afunilado, e se você pressionar com um pouco mais de força, você consegue esfumar e distribuir com muita precisão, criando um visual em degradê nos olhos. Então ele também é uma super opção aí para vocês. Eu não poderia deixar de indicar um pincel para você conseguir esfumar sua pálpebra inferior, e eu vou indicar para vocês o E20 da Sigma. Ele é incrível porque ele possui um formato que você consegue tanto esfumar apenas a sua linha d'água, como você consegue esfumar toda a região da sua pálpebra inferior. Não poderia deixar de indicar para vocês um pincel de precisão para detalhes. Quem gosta de iluminar, por exemplo, o cantinho lacrimal dos olhos, ou passar bem fininho algum iluminador aqui na região abaixo da sobrancelha, para dar aquele ar de sobrancelha mais arqueada, eu indico para vocês um pincel da linha de precisão da Love Beauty LP64. Ele é um pincel bem preciso, ele é maravilhoso para vocês fazerem detalhes na maquiagem. Por último, mas não menos importante, eu vou indicar para vocês o meu pincel de delineador favorito, que é o E06 da Sigma. Ele é um pincel bem delicado,
bem pequenininho e fininho, que te permite fazer delineados de todas as grossuras. Se você quiser fazer um delineado muito fininho e delicado, você consegue. E se você quiser engrossar, você também consegue. Ele é chanfrado, então eu consigo fazer delineados delicados até os delineados mais dramáticos com esse pincel. Não posso deixar de indicar para vocês também a esponjinha da Mariana Saad para Oceane. Essa esponjinha é a minha favorita para acabamento e polimento de pele. Quando você umedece ela, ela fica enorme. Ela é uma esponja que tem um formato que te permite fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu peguei a minha que tá sujinha, porque eu fiz a minha maquiagem com ela agora, para mostrar para vocês. Ela tá umedecida, ela é muito macia. Então, desse lado maior aqui dela, esse lado da gota, eu uso para passar a base. O outro lado, bem aqui na pontinha, aonde ela começa a funilar, eu uso para passar o meu corretivo. E deste outro lado da esponja, que é um recorte reto, eu uso para fazer a técnica baking, para depositar o pó na região da minha olheira, no centro do queixo, no centro da testa. Então, ela é uma esponja multifuncional porque ela te permite passar a base, o corretivo e o pó ao mesmo tempo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas. Existem muitas outras coisas que a gente pode falar sobre pincéis. A gente vai dividindo em temas e em vídeos. Sempre vamos trazer novidades para vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos. E todos os pincéis que eu mostrei no vídeo estarão aqui abaixo na descrição com seus respectivos links de compra. Acessem o site da Sunset Cosméticos, conheçam todos os produtos e boas compras. Eu vou ficando por aqui, um super beijo da Nai e até o próximo vídeo. Tchau!